O caso de estupro foi registrado aqui no CISC de Pontes e Lacerda. E após repercussão sobre o caso, outras vítimas apareceram aqui no CISC para também relatar que foram abusadas por este estuprador. A nossa equipe de reportagem conversou com o Dr. Marlon, que nos passa mais detalhes desde o início das investigações até a prisão do acusado, que já está preso preventivamente no CDP de Pontes e Lacerda. Há 2 semanas atrás, a Polícia Civil lavrou um auto de prisão em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, onde a vítima era uma criança de 10 anos de idade. E a partir daquele momento, nós evidenciamos a necessidade de buscar outras vítimas. E a partir daí, nós percebemos que já tinha um inquérito instaurado aqui na delegacia pelo crime de estupro também, contra o mesmo autor. Então aí já seriam 2 vítimas. Na semana passada, uma terceira vítima nos procurou. Tinha uma proximidade muito grande com ele, essa terceira vítima, e descreveu também que foi violentada sexualmente por ele quando era criança. Então, formando assim a terceira vítima. Na semana passada também, uma quarta vítima entrou em contato comigo, né? Essa vítima, ela mora no exterior e falou também que tinha sido violentada sexualmente pelo suspeito. E hoje já tive contato, né, com uma quinta vítima, né, que essa disse que frequentava uma igreja onde ele participava também, informando sobre os fatos dela ser também violentada sexualmente pelo suspeito. Além dessas 5 vítimas, eu tenho a notícia de que 2 pessoas, à época 2 crianças, moradoras de Nova Lacerda, também teriam sido vítimas desse suspeito. Então, um total, a princípio, de 7 pessoas que sofreram essa violência sexual por parte do suspeito, que a Polícia Civil acredita que pode substanciar todas essas investigações e entregar ao Ministério Público e à Justiça todo o enredo, toda a dinâmica da prática desses crimes. Agora, doutor, o alvo deste marginal sempre era a família dele e igrejas aqui no nosso município? A gente não só desse caso em específico, mas a gente tem observado que os crimes de estupro, principalmente estupro de vulnerável, ocorridos aqui no município de Pontes e Lacerda, o suspeito, o autor do crime, ele tem uma certa proximidade com a família, tem uma certa afinidade. O estupro é um crime praticado na clandestinidade. Então, quanto mais confiança, quanto mais proximidade para dissimular a prática do crime perante as famílias, isso é um ponto positivo para o autor agir, porque ele usa isso para ofuscar a sua aparência de criminoso. Então, o que a gente observa são pessoas que se aproximam das famílias, se aproximam de grupos, geram a confiança, conquistam a afinidade para poder agir. E nesse caso específico, as vítimas, elas têm proximidade com ele, têm proximidade familiar, têm proximidade de relacionamento, e uma delas, inclusive, tem uma relação com ele dentro de uma igreja. Quando o suspeito foi interrogado aqui na delegacia, ele fez questão de evidenciar que era presbítero aqui no município. Algumas vítimas hoje já são maiores de idade. Nós formalizamos as declarações dela na semana passada, e elas descrevem que não procuraram a polícia na época dos fatos, porque o suspeito ele tinha o hábito de ameaçar as vítimas, ameaçar os parentes das vítimas, dizendo que mataria, que causaria mal, e isso gerava, na verdade, um temor para as vítimas que não tinham, à época dos fatos, um discernimento bem desenvolvido, um psicológico bem desenvolvido por serem crianças e adolescentes, e acabavam se amedrontando, se sentindo ameaçados e não dizendo. Mesmo ela sendo de maiores hoje, ele vai responder normalmente pelo crime? Sim. O fato do crime ter sido praticado, crime sexual praticado quando a vítima era menor, a prescrição ela não corre. Então a prescrição ela começa a correr quando a vítima alcança a maioridade. Então o lapso temporal nesses casos não impede a investigação.
Então, pelo fato das vítimas hoje serem maiores, a investigação ela vai ser continuada, vai ser iniciada e continuada de forma normal. Porque o que a gente observa é que, embora esses fatos tenham sido praticados quando as vítimas eram menores de idade, só agora elas conseguiram ter uma certa coragem, uma certa confiança, uma certa segurança para vir à delegacia, denunciar o fato e a gente adotar as medidas possíveis para atribuir a responsabilização criminal em sede de investigação ao suspeito em questão. Agora, doutor, aqui ele relatou que a polícia estaria cometendo uma injustiça, que ele era um presbítero de várias igrejas. Isso seria uma tese de defesa do mesmo? Sim, durante o interrogatório a gente percebeu que ele é uma pessoa, ele é uma pessoa dissimulada, ao mesmo tempo que ele é uma pessoa carismática. Então ele tenta convencer as pessoas com as palavras dele. E ele sempre vai nesses pontos de vulnerabilidade, né? Vai no amor, vai na questão da igreja, vai na questão do parentesco. A vítima que ele foi atuado em flagrante tem uma relação de parentesco com ele. Então ele trabalha com esses argumentos para tentar manipular quem tá diante dele. Então a gente percebe que ele utiliza isso, pratica os crimes e utiliza desse potencial argumentativo que ele tem para tentar ludibriar. Mas aqui, durante a investigação, a gente tenta trabalhar o máximo possível afastado com essas emoções, trabalhar o máximo possível com as questões fáticas de verdade, para poder não se perder nesses melindres, nesses argumentos falsos e atribuir, no final de tudo, a responsabilização a ele. Esse está preso atrás das grades? Sim, esse está preso. No dia a Polícia Civil lavrou auto de prisão em flagrante, fez a representação pela prisão preventiva dele. A prisão preventiva foi decretada. Hoje ele está preso no CDP por esse crime e logo mais vão chegar ao conhecimento da Justiça e do Ministério Público novos inquéritos concluídos também pela prática do mesmo crime.